sem passagem de classe executiva. Saiam daqui. Não atendemos soldados veteranos, disse a recepcionista com firmeza. O idoso simplesmente abaixou a cabeça, pegou sua passagem de volta e se virou silenciosamente. 10 minutos depois, um comboio militar apareceu do lado de fora do terminal. Fuzileiros navais saíram sem bagagem, caminhando direto para a sala de espera, o que levou uma unidade militar inteira a intervir por causa de um assento na sala VIP do aeroporto. Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Os dedos nodosos de Harold Munro tremiam levemente enquanto ele agarrava sua carteira de couro gasta. Aos 91 anos, até tarefas simples exigiam concentração. A carteira se abriu e revelou uma identidade militar desbotada, emitida 7 décadas antes, quando ele era apenas um jovem enfrentando os horrores da Praia Normandy. Hoje, o movimentado aeroporto JFK parecia quase tão desorientador quanto aquelas praias distantes. "Vovô, tem certeza de que vai ficar bem esperando?" perguntou Michael, seu neto, com a voz preocupada. O rapaz de 20 anos estava imponente, com suas roupas civis recém-passadas, a poucas horas de embarcar em um voo para o treinamento básico. "Filho, você está em pé há mais tempo do que vivo", respondeu Harold com um sorriso que alisou brevemente as rugas profundas ao redor de seus olhos. "Vá fazer suas ligações. Vou encontrar um lugar para descansar esses ossos velhos. 5 anos se passaram desde que Eleanor, sua esposa de 63 anos, deixara este mundo." Agora Harold morava sozinho em um pequeno apartamento no Queens, seus dias medidos pelos medicamentos que tomava e pelas visitas semanais da família. Mas hoje era diferente. Hoje ele insistira em vir se despedir de Michael. Apesar da espera de 3 horas antes do embarque, as cadeiras de plástico rígido do terminal prometiam pouco conforto para seus quadris artríticos. Os olhos de Harold se fixaram nas portas de vidro do lounge premium, onde assentos confortáveis e espaços tranquilos convidavam. Ele se aproximou lentamente, cada passo deliberado contra o piso polido. "Com licença", disse ele baixinho para a jovem recepcionista atrás do balcão. O crachá dizia Greg. "Não tenho passagem de classe executiva, mas vou levar meu neto para a Marinha. Eu me servi em 44. Harold deslizou seu cartão de veterano para a frente. "Eu estava pensando em ficar lá dentro um pouco." Greg, talvez com 30 anos, mal olhou para o documento de identidade antes de empurrá-lo de volta para o balcão. Seus olhos permaneceram fixos na tela do computador. "Este lounge é exclusivo para portadores de ingressos premium e membros do clube", afirmou ele categoricamente. "Não somos uma casa de repouso. Se você não tem ingresso VIP, por favor, dê passagem para os clientes que têm." Um empresário na fila atrás de Harold se manifestou. "Vamos lá, ele é um veterano. Com certeza você pode abrir uma exceção para alguém que serviu." A expressão de Greg endureceu. "Senhor, se tiver algum problema com a nossa política, sinta-se à vontade para esperar do lado de fora também. Há muitos assentos no terminal." O empresário ficou em silêncio, subitamente fascinado pela tela do celular. Harold guardou cuidadosamente o documento de identidade na carteira. Sem discussão, sem protesto. Ele apenas assentiu, um leve movimento quase imperceptível para quem não estava observando atentamente. "Obrigado pelo seu tempo", murmurou ele, afastando-se do balcão. Câmeras de segurança do aeroporto registraram o que aconteceu em seguida. Um homem idoso, de jaqueta azul desbotada, movendo-se com lentidão dolorosa até um banco de pedra do lado de fora da entrada do terminal. Harold acomodou-se, retirou cuidadosamente uma pequena garrafa térmica da bolsa e, com as mãos ligeiramente trêmulas, serviu-se de um copo d'água. Seu rosto não revelava nada. Nem raiva, nem decepção. Apenas a dignidade silenciosa de um homem que viu muito pior do que uma crueldade momentânea.
Nem todos precisam ser celebrados, mas ninguém merece ser humilhado por seus serviços prestados no passado. O que você faria se visse um herói sendo tratado como se fosse invisível? Marta Sanchez esfregava o chão de aeroportos há 17 anos. Ela conhecia cada canto do Terminal 4 do JFK e reconhecia a diferença entre turistas, empresários e aqueles que já tinham visto o mundo demais para se impressionarem com a grandiosidade de um aeroporto. O homem idoso sentado sozinho chamou sua atenção imediatamente. Algo em sua postura, ereta apesar do óbvio desconforto, a lembrou de seu pai, que havia servido no Vietnã e nunca falava sobre isso. Enquanto esvaziava uma lixeira próxima, ela notou as mãos do homem. Eram mãos de trabalhador, marcadas pela idade, mas ainda fortes, uma delas com uma tatuagem desbotada, parcialmente escondida por uma manga, a insígnia da 1ª Divisão de Infantaria. "Senhor, gostaria de uma xícara nova?" perguntou Marta, apontando para a garrafa térmica quase vazia. Harold ergueu os olhos, surpreso com a gentileza. "É muita gentileza, mas estou bem. Atravessei o Canal da Mancha em fevereiro de 1944. Muito mais frio do que hoje. Meu pai também serviu." Ela disse. "Posso saber seu nome?" "Munro. Harold Munro." Um sorriso irônico surgiu em seu rosto envelhecido. "E, por favor, não faça alarde. Só não deixe meu neto saber disso. Ele embarca hoje, momento de orgulho para ele." Sem o conhecimento de nenhum dos dois, Alexa Richards, uma doutoranda que aguardava seu voo para Chicago, testemunhou toda a conversa no lounge. Perturbada com o que viu, ela gravou discretamente o incidente em seu celular. Em poucos minutos, ela postou o vídeo em suas redes sociais com a legenda: "Meu avô me contou histórias sobre homens como ele. Nunca pensei que os veria tratados assim. Dia dos veteranos, todos os dias." Desrespeito. O vídeo se espalhou como fogo na palha. Em 2 horas, já havia acumulado mais de 100.000 visualizações, gerando debates acalorados em todas as plataformas. Aquela recepcionista deveria ser demitida imediatamente. O que aconteceu com o respeito aos nossos veteranos? É só política. O velho não recebe tratamento especial só porque serviu décadas atrás. Meu pai é veterano da Segunda Guerra Mundial. Isso me parte o coração. A equipe de mídia social da companhia aérea se esforçou para abordar a crescente polêmica. O gerente do lounge foi chamado de seu escritório, visivelmente descontente por ter sido afastado dos relatórios trimestrais. Após analisar as imagens de segurança, ele instruiu Greg a se reportar ao RH, mas não chegou a emitir um pedido público de desculpas, alegando que se tratava de uma discrepância interna de serviço que seria tratada adequadamente. Greg permaneceu desafiador no RH. "Eu estava apenas seguindo o protocolo. Não podemos abrir exceções para todos com uma história triste." Enquanto isso, alguém havia encaminhado o vídeo para a Aliança Nacional de Serviços de Veteranos. De lá, chegou à mesa do coronel David Ashford, um distinto oficial da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais que havia retornado recentemente de sua 5ª missão no exterior. Ashford pausou o vídeo, dando zoom repetidamente no rosto do idoso. O reconhecimento surgiu lentamente e então o atingiu com a força da revelação. Apesar das décadas que se passaram, ele conhecia aquele rosto. Mais velho agora, mais enrugado, mais inconfundível. "Meu Deus", ele sussurrou. "Este é Harold Munro." A mente de Ashford voltou a 1977, Berlim, o auge da Guerra Fria. Um jovem tenente da Marinha, em sua primeira missão, se separou de sua unidade durante um exercício de treinamento que deu errado. Um incidente diplomático em formação, quando ele acidentalmente cruzou uma zona restrita e um adido militar calmo e firme chamado Munro,
que negociou sua libertação com as autoridades da Alemanha Oriental, arriscando a própria carreira no processo. Ele salvou mais do que a minha carreira, murmurou Ashford ao seu assessor. Ele salvou a minha vida. Sem hesitar, Ashford pegou o telefone e discou um número que poucos civis reconheceriam. Aqui é o Coronel Ashford. Preciso da equipe cerimonial, do uniforme completo, e me liguem para o diretor do aeroporto JF Key. Ele olhou para o relógio. Temos uma dívida de honra a pagar. De volta ao aeroporto, Harold já havia se mudado para o terminal, o frio da tarde se tornando insuportável para suas articulações. Michael retornara, alheio ao que acontecera, animado com a viagem iminente. Tem certeza de que não quer que eu espere com você até o embarque? Perguntou Michael. Harold balançou a cabeça. Pode ir. Coma alguma coisa antes do seu voo. Eu vou ficar bem aqui. Enquanto Michael se afastava, uma jovem família se acomodou em assentos próximos. A mãe olhou para Harold e sussurrou algo para o marido. Eles juntaram seus pertences e se sentaram mais distantes. Harold fingiu não notar. Ele havia sobrevivido às cercas vivas da França e ao inverno de 44. Ele poderia sobreviver sendo invisível em um terminal de aeroporto. Lá fora, um comboio de veículos militares se aproxima do perímetro do aeroporto, liderado por um SUV preto com placas oficiais do governo. Nem todos vivem o suficiente para reivindicar justiça para si mesmos. Mas há dívidas morais que uma nação inteira precisa pagar. A verdadeira medida de uma sociedade não é como ela trata os poderosos, mas como se lembra daqueles que um dia protegeram sua liberdade. O primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo veio quando 2 policiais do aeroporto se posicionaram na entrada do terminal, falando com urgência em seus rádios. Os viajantes pararam no meio do caminho, as conversas se dissipando enquanto uma tensão peculiar enchia o ar. Do lado de fora, 3 Humvees e 2 veículos de transporte oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais formavam uma linha precisa ao longo do meio-fio, uma formação tipicamente reservada para cerimônias oficiais, não para aeroportos civis. O trânsito parou enquanto motoristas perplexos observavam a inesperada presença militar. O coronel David Ashford desceu do veículo da frente, resplandecente em seu traje, uniforme azul, faixas e medalhas, aproveitando a luz do sol da tarde. Atrás dele, 24 fuzileiros navais, toda a equipe cerimonial da base próxima, reuniam-se em formação perfeita. Seus rostos não revelavam nada, mas sua presença comunicava tudo. Não se tratava de um exercício de segurança. Lá dentro, o terminal ficou gradualmente silencioso à medida que os fuzileiros navais entravam em 2 colunas perfeitamente alinhadas. Moviam-se com precisão treinada, atraindo todos os olhares no vasto espaço. Os viajantes a negócios baixaram seus celulares. Pais silenciaram crianças curiosas. Funcionários da companhia aérea congelaram atrás de seus balcões. Ashford conduziu seus fuzileiros diretamente pelo terminal, passando pelos pontos de controle de segurança, onde agentes da TSA, avisados pela administração do aeroporto, estavam em posição de sentido respeitoso e chegaram ao saguão principal. Ele examinou o mar de rostos até encontrar o que procurava. Um homem idoso com uma jaqueta azul desbotada, sentado sozinho em um banco perto do portão 17. O coronel aproximou-se com passos medidos, parando a exatamente 1 metro de Harold Munro. Por um instante, os 2 homens simplesmente se entreolharam, um na 10ª década, o outro na 6ª, conectados por um fio de história invisível para todos os outros. Sr. Munro, disse Ashford, sua voz ecoando no silêncio anormal que se instalou. Foi uma honra esperar 46 anos para lhe agradecer devidamente. Harold ergueu os olhos.
a confusão dando lugar a um reconhecimento crescente. Tentou se levantar, mas seus joelhos artríticos o traíam enquanto lutava para se levantar. Não, senhor, disse Ashford, avançando gentilmente com a mão estendida. Você já defendeu este país por tempo suficiente. Em perfeita harmonia, os 24 fuzileiros navais atrás de Ashford se posicionaram em posição de sentido, fazendo uma saudação que teria satisfeito o mais exigente instrutor. O som de botas engraxadas batendo no chão do terminal ecoou como um trovão. Uma mulher próxima ofegou, levando a mão à boca. Um empresário piscou rapidamente, virando-se para esconder a emoção repentina. Um menino puxou a manga da mãe, perguntando num sussurro teatral por que todos estavam tão quietos. Observe com atenção, sussurrou a mãe, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. É assim que se parece a gratidão. Da direção do lounge premium, o gerente apareceu, praticamente arrastando Greg pelo cotovelo. A arrogância anterior da jovem recepcionista havia evaporado, substituída pela expressão desconfortável de alguém que, de repente, se dá conta de que cometeu um erro de cálculo terrível. O coronel Ashford enfiou a mão no bolso do uniforme e retirou um envelope com o selo oficial do Pentágono. De lá, tirou o que parecia ser uma passagem aérea de primeira classe. Sr. Munro, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ficaria honrado se o senhor aceitasse esta demonstração de nossa gratidão. É um passe vitalício e honorário para salas VIP militares em qualquer aeroporto do país. Harold olhou para o documento oferecido e balançou a cabeça lentamente. Isso é muito gentil, coronel, mas desnecessário. Vou sentar nos assentos normais, como todos os outros. Um leve sorriso suavizou sua recusa. Mas obrigado por se lembrar de um velho, senhor, respondeu Ashford. Somos nós que lhe agradecemos por se lembrar de nós com seu serviço, seu sacrifício e sua silenciosa dignidade que nos envergonha a todos. O coronel virou-se para se dirigir à multidão silenciosa. Este cavalheiro diante de vocês é Harold Munro. Em 1944, ele desembarcou na Normandia com a primeira leva. Ele sobreviveu quando milhares não sobreviveram. Continuou servindo seu país na Coreia e na Guerra Fria, e em 1977 salvou a vida de vários fuzileiros navais, incluindo a minha, durante um incidente do qual poucos de vocês teriam ouvido falar. Aplausos espontâneos começaram em algum lugar nos fundos do terminal, espalhando-se até preencher o vasto espaço. Viajantes que momentos antes eram estranhos se uniram em reconhecimento a algo maior do que eles. Michael retornou e encontrou seu avô cercado por fuzileiros navais e civis aplaudindo. O jovem ficou paralisado, a confusão dando lugar à admiração ao perceber que aquelas honrarias eram para o homem quieto que o ensinara a pescar e a amarrar os sapatos. O coronel Ashford avistou Michael e gesticulou para que ele se aproximasse. Você deve ser o neto que está prestes a se juntar a uma irmandade que atravessa gerações, desde este homem até você e além. Nunca se esqueça disso. Quando os aplausos finalmente cessaram, Harold estendeu a mão para o neto. Sua voz, quando falou, era clara, apesar da suavidade desgastada pelo tempo. Nunca lhe contei muito sobre o meu serviço, porque achava que não importava mais. Talvez eu estivesse enganado. Quando a vida inteira foi recebida com silêncio, até mesmo um simples obrigado pode parecer milagroso se você acreditar que respeito nunca é tarde demais para prestar homenagem. Nos dias que se seguiram, a vida de Harold Munro voltou ao seu ritmo habitual. Ele regava sua pequena coleção de plantas domésticas, lia o jornal matinal e fazia sua caminhada diária até a delicatessen da esquina. Tudo isso enquanto recusava terminantemente dar entrevistas a veículos de notícias que haviam divulgado a história. Michael partiu para o treinamento básico com uma nova compreensão do legado familiar que carregava.
Em seus últimos momentos juntos no aeroporto, Harold disse apenas: "Tenha orgulho de sua escolha de servir. O resto é só barulho." O incidente gerou repercussões que se espalharam muito além daquela tarde. Greg, o recepcionista da sala VIP, foi transferido para o serviço de bagagem. Após uma análise formal, ele enviou uma carta pessoal de desculpas para o endereço residencial de Harold, carta que permaneceu fechada no balcão da cozinha por vários dias, até que Harold finalmente a leu. Assentiu uma vez e a arquivou sem resposta. Mas, significativamente, o governador do estado, reconhecendo um momento politicamente valioso, sancionou a lei de acesso a veteranos 3 semanas depois. A legislação exigia que todos os aeroportos públicos do estado designassem pelo menos 5 assentos premium exclusivamente para veteranos, independentemente da classe da passagem. Projetos de lei semelhantes surgiram em sessões legislativas em 12 estados em poucos meses. Uma cadeira desperta um sistema, dizia a manchete na seção editorial de um grande jornal. O artigo que acompanhava o texto observava que, às vezes, as mudanças mais significativas começam com as menores indignidades reconhecidas e corrigidas. O coronel Ashford manteve contato com Harold, visitando-o sempre que suas obrigações o levavam a Nova York. Em uma dessas visitas, ele trouxe consigo 6 jovens fuzileiros navais que haviam pedido para conhecer o homem cuja história se tornara uma espécie de lenda em certos círculos militares. Um fotógrafo capturou o momento. Harold, pequeno, mas de costas eretas, estava sentado no centro de um semicírculo de jovens fuzileiros navais em seus uniformes de serviço. O velho segurava uma xícara de café, um leve sorriso no rosto envelhecido, enquanto compartilhava histórias que poucos livros de história haviam registrado. Os jovens se inclinaram para a frente, com expressões que misturavam respeito e admiração. Quando a foto circulou online, veio acompanhada de uma legenda simples de um dos jovens fuzileiros navais. Ele esperou décadas por um assento. Hoje, nós nos levantamos. Para ele, a imagem tornou-se uma espécie de emblema não oficial para uma nova geração de militares. Um lembrete de que os uniformes que usavam os conectavam a uma linha ininterrupta que remontava a décadas de sacrifício. O próprio Harold permaneceu praticamente inalterado após seu breve momento aos olhos do público. Quando um vizinho perguntou se toda aquela atenção tinha sido demais, ele simplesmente deu de ombros. "Já fui notado antes", disse ele, "e já fui invisível antes. Nenhuma das duas coisas define você. O que importa é o que você faz quando ninguém está olhando." 6 meses após o incidente, Michael completou o treinamento básico. Quando Harold compareceu à cerimônia de formatura, foi discretamente escoltado até um lugar na primeira fila, sem alarde ou anúncio. O comandante simplesmente acenou em reconhecimento ao passar. Um guardião da liberdade reconhecendo o outro através da divisão de gerações. A gratidão não se encontra em títulos ou medalhas. Ela reside em como uma geração se recusa a deixar a anterior ser esquecida. As maiores homenagens, às vezes, são proferidas com gestos mais discretos. Quando vi aquela foto do Monroe, cercado por fuzileiros navais, não pude deixar de pensar no meu pai. Ele não era famoso, nunca pediu agradecimentos. Mas uma vez um garoto lhe ofereceu uma cadeira no ônibus e ele falou sobre isso por dias. É assim que se sente o respeito quando você pensa que o mundo se esqueceu de você. Talvez seja por isso que essa história o tocou tanto. Se alguém que você conhece já defendeu algo, compartilhe isso com ele, para que ele saiba que ainda nos lembramos de termos contado a história dele.